Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. E eu vou fazer para você uma recomendação especial. Ao longo dessa temporada temos falado aqui sobre insights muito interessantes que estão em um livro. Que livro é esse que o pastor Tim fala muitas vezes, nós também mencionamos? Bom, o livro é este aqui, Além da Morte, que foi escrito também pelo nosso querido pastor Alberto Tim para complementar e acompanhar a lição da Escola Sabatina desse trimestre, o nosso guia de estudos. É um material muito interessante, com muita pesquisa, fruto de muito estudo, não é? Eu tenho certeza que tem muito estudo que não deu para entrar aqui ainda por conta do espaço. A gente sabe que é um material que tem uma quantidade limitada de páginas, exatamente para ser objetivo, para favorecer a sua leitura, para você ter um material de fácil acesso, com linguagem bastante simples, mas com muita profundidade. Eu recomendo que você tenha esse material se você deseja conhecer mais sobre esse tema tão importante, que é a condição humana no período da morte. As pessoas vão para o céu, para o inferno, para o purgatório, por algum outro plano, existe reencarnação, como que é a experiência quase-morte, e como se explica isso do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, teológico, filosófico. Olha, tem muita coisa nesse material que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E você já sabe como é que faz para adquirir este e outros produtos da Casa Publicadora Brasileira, é só acessar cpb.com.br. Bom, no programa de hoje a gente está falando sobre a morte de Cristo. E Cristo foi para a cruz. E, bom, ele morreu e as pessoas morrem. O mundo é cercado de luto. Qual é o significado da morte de Cristo? É a pergunta que nós vamos iniciar aqui a nossa conversa. Pastor Tim, não foi uma morte qualquer. É por isso que essa morte dividiu a história em duas partes, né? Fala para a gente aí o que é o significado da morte de Cristo na sua compreensão. Veja, a morte de Cristo é bem mais do que a gente pode imaginar. Nós somos seres humanos pecaminosos e com nossas limitações, e a Bíblia nos revela aquilo que a gente pode compreender, mas realmente a cruz teve um significado cósmico, não só aqui, porque em realidade Jesus seria levantado e atrairia a todos, mas ao mesmo tempo você vai ver que nós nos tornamos espetáculo, usando a linguagem de Paulo, né, para o cosmos em grego, ou seja, para o universo. Então, se nós nos tornamos espetáculo, por que a cruz não seria? Com certeza, muito mais do que a nossa aceitação. Agora, em poucas palavras, eu creio que existem 3 pontos, e que eu menciono aqui na lição de quinta-feiras, quem quiser dar uma olhada, mas que compensa comentar um pouquinho. Em primeiro lugar, a cruz revela a justiça de Deus, porque o salário do pecado é a morte, e não há negociação com isso, quem sabe vamos dar um jeitinho, não. A punição foi dada, aliás, a sentença foi decretada e tem que se cumprir, só que ele assumiu sobre si essa sentença. E é interessante um texto que compensa nós darmos uma olhada, que é em Romanos capítulo 3. E por que isso? Porque algumas pessoas têm essa falsa teoria, ou a falsa ideia, de que o Antigo Testamento é um período só de sacrifícios, de sangue, de tantos animais morrerem, e que a plenitude da justiça de Deus está no Antigo Testamento, e que o Evangelho é o amor de Deus, Jesus meu amigo, meu companheiro, e só tem amor. Mas Paulo diz exatamente o contrário. Veja o que ele diz aqui, Romanos capítulo 3, verso 24 em diante. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, em outras palavras, não méritos humanos, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Caramba, esse texto aqui é de uma profundidade tremenda. Mas em poucas palavras, o que Paulo está dizendo aqui? Ele não vem com essa história aí da graça barata, como Dietrich Bonhoeffer fala. Ele diz aqui não, que em realidade no Antigo Testamento Deus foi tolerante, não manifestou a plenitude de sua justiça. O grande monumento da manifestação da justiça de Deus foi a cruz. Então está no Novo Testamento isso, só que ele desviou para si. Então a cruz, em primeiro lugar, revela a justiça de Deus. Mas ela também revela o seu amor. E ele nos amou sendo nós seus inimigos, diz Paulo também, um pouco mais para frente ali. Agora, a cruz não revela apenas a justiça e o amor de Deus, mas revela o poder também. E esse é o lado bonito do Evangelho, que nos tira da desgraça da nossa vida e nos salva, nos redime. E como diz Colossenses, por exemplo, o texto, você tem aqui, aliás, eu acho que eu nem coloquei aqui, mas Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14, diz que ele nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, no qual nós temos a redenção. Então a cruz, ela até muda o nosso status, se nós aceitarmos, de cidadãos do reino de Satanás para cidadãos do reino de Deus.